cristãos. Ele podia tentar encorajá-los, mostrando os benefícios de ser cristão em termos de promoções, em termos de recompensas, mas ele não podia forçá-los. Então ele tinha que agir equilibradamente. Pagãos não eram perseguidos, mas os templos pagãos perdiam sua propriedade. Os cristãos eram recompensados. As comunidades cristãs recebiam privilégios urbanos. Os indivíduos cristãos ganhavam posições proeminentes na hierarquia imperial. Mas a busca do equilíbrio continuava. O cristianismo correspondeu às expectativas do imperador. Era uma força fundamental para a unificação. Constantino sabia muito bem como dispor do cristianismo. Lhe deu uma ideologia política que ajudou a unificar o império. Por trás da igreja, por trás das instituições eclesiásticas, Constantino desenvolveu uma ideologia que o colocou perto de Deus, que fez dele amigo de Cristo. Então, o cristianismo foi a grande descoberta de Constantino para mostrar o seu poder ao Império Romano. No próprio Palácio Imperial, numa grande placa colocada no meio do teto coberto de ouro, ele mandou colocar o símbolo do nosso Salvador, composto de uma variedade de pedras preciosas pregadas em ouro. O símbolo tinha o objetivo de defender o Império. Eusébio. Não haverá nenhum sinal de falta de devoção e dedicação da minha parte. Constantino. Constantino conquistou estabilidade política dentro do Império. Mas as ameaças externas continuavam. Nas fronteiras do Reno e do Danúbio, o poder dos povos bárbaros aumentava. Viver em uma vizinhança ampla e violenta como o Império Romano faz com que as pessoas se organizem em grupos grandes, tanto para se defenderem como para interceptarem os bens do Império Romano. Então o Império Romano do século IV encarava uma oposição maior e mais organizada através das fronteiras do Reno e do Danúbio. Aos 58 anos, Constantino mais uma vez liderou seu exército ao outro lado do Danúbio. Ele perseguiu os godos e os samaritanos por suas terras e lhes impôs uma humilhante paz. Àqueles que aceitaram seus termos, foi oferecida parte dos benefícios do império. Ele sujeitou o povo bárbaro à autoridade de Roma. Ele alistou homens em idade militar no seu exército e, para outros, deu terras para suprir suas necessidades. Eusébio. A política de assimilação não era nova. Mas Constantino não podia evitar um vasto número de ávidos candidatos a terras ou se juntando ao exército. O Império Romano pode suportar um certo número de pessoas se incorporando a ele ao longo de um determinado período, mas quando não há equilíbrio, aí o processo de assimilação desmorona. Nos portões do palácio, você vê filas de bárbaros com tipos e aparências distintas, cabelo e barba, rostos soturnos, olhares aterrorizadores e corpos imensos. Alguns mascarados, alguns brancos como a neve e outros pretos como o ébano. Anônimo. Os altos custos da assimilação e defesa pesaram muito, sobretudo para os cidadãos que Constantino queria proteger. Quanto mais soldados no exército, mais salários a pagar. Quanto mais centros administrativos, mais burocratas a serem pagos. Quanto maior a corte imperial, mais servos para contratar. O equilíbrio entre produtores e os produtores agrícolas e os consumidores no exército e na burocracia mudou. Consume-se mais, produz-se menos.
Isso quer dizer que o sistema que Constantino criou tem dentro dele mesmo a semente da sua própria destruição, se as coisas começarem a dar errado. Na primavera de 337 d.C., Constantino viu as ameaças dos bárbaros contidas e um império forte e unificado à sua frente. Mas Constantino, aos 65 anos, estava doente. Na Nicomédia, ele decidiu que sua hora havia chegado e pediu aos bispos que o batizassem. Agora, eu também terei a bênção da marca da imortalidade. Constantino. Ser batizado no leito de morte era muito comum no começo do cristianismo, porque o batismo eliminava seus pecados. Constantino queria morrer e ir para o céu como um homem sem pecados. Como imperador, ele cometeu muitos pecados. Matar seu filho mais velho e sua esposa são pecados enormes. Mas seu batismo eliminou esses pecados. E os eliminou para sempre. Então, o batizado e depois a morte foi a combinação perfeita para um imperador como Constantino. Ao final das cerimônias, ele se vestiu com um manto imperial radiante, tão brilhante quanto a luz. Reclinou-se num sofá totalmente branco e nunca mais aceitou vestir roxo. Eusébio. Algumas semanas depois, Constantino morreu. Foi posto num sarcófago ao lado dos outros 12 apóstolos representantes de Cristo. Foi Constantino, com sua conversão, através do seu sucesso como governante de todo o Império Romano, que permitiu que o cristianismo se tornasse a religião do Império. O cristianismo foi ajudado pelo apoio imperial, pela legislação imperial e pela decisão imperial, quando ele disse: "Eu, Constantino, sou um cristão e vou favorecer aos cristãos. Vou apoiar os cristãos." O fato de Constantino ter adotado o cristianismo teve uma importância fundamental na história do Império Romano. Sem essa adoção, a história do milênio seguinte teria sido bem diferente. Isso provocou a unificação. Um Deus, um império. Marca um momento crucial na história do império. Sem a decisão de Constantino, o cristianismo teria continuado sendo uma religião marginalizada, ocasionalmente perseguida, e não teria se tornado a base da religião europeia. Onde ele deixa sua marca não é numa unificação temporária. Unificações do Império Romano vão e vêm. É formando uma política de dinastia cristã. E é o cristianismo que, nos 200 anos seguintes, quando o cristianismo é criado e transforma o Império Romano, é que realmente as coisas vão mudar. Constantino deixou sua marca na história. Mas seu sucesso em garantir o império era incerto. Durante os 70 anos seguintes, Roma foi saqueada pelos godos. O desafio dos futuros Césares seria unificar um império tanto romano quanto cristão.